galera do 7º ano. Vamos lá começar mais um capítulo. Capítulo 10 sobre bactérias. Bactérias, quando a gente fala isso, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Na minha, antes de aprender qualquer coisa, vinha doença. Eu achava que bactéria só causava doença. Mas nós vamos descobrir agora que bactéria nem sempre causa doença, tá? Nem todas as bactérias que nós vamos estudar, elas geram algum tipo de reação no nosso corpo, ok? Então vamos lá. Nós sabemos que bactéria é um ser o quê? Procarionte, né? Por que ela é um ser procarionte? Porque ela não tem núcleo Então, quem não tem núcleo tem o quê? Material genético disperso pela célula, tá? Ela é uma célula, tá aqui a célula dela, só que ele não tem um lugarzinho organizado para ficar lá o seu desoxirribonucleico, o seu DNA, não é mesmo? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma bactéria. Vamos relembrar a estrutura da bactéria? A gente já estudou isso no bimestre passado, mas vale a pena relembrar agora, não é mesmo? Vamos lá então. Aqui eu tenho a parede celular, tá? Essa parte em vermelho. Eu vou colocar aqui parede celular PC, que eu sei que é a parede da célula. Deixa eu pegar uma caneta melhor. Depois, aqui em preto, não sei se você está conseguindo enxergar direitinho. Aqui eu tenho a minha membrana plasmática. Aqui a setinha tá no nada, então aqui eu vou chamar de citosol. Aqui, ó, eu tenho o quê? Um rabinho. Mas é rabinho que a gente fala? Não, é flagelo. Aqui eu tenho esses pontinhos vermelhos, são os meus ribossomos. E esse azul é o meu DNA, o meu material genético. É onde vai aumentar aí a minha célula. Ela vai se multiplicar através disso, não é mesmo? Então vamos lá. A célula, a bactéria, então, ela é formada por tudo isso daqui. E ela, então, ela tem um líquido viscoso no seu interior, que é o citosol, o citoplasma, que ele é responsável por algumas funções, tá? Na célula. Aqui vocês têm um esqueminha, que a Pro acabou de falar para vocês. Ainda entre a parede celular e a membrana tem uma cápsula, tá? Tudo isso é por quê? Para proteção. Vamos lembrar outra coisa. Bactéria, ela é um ser unicelular ou pluricelular? Unicelular. Por isso que ela tem tanta proteção. Por quê? Se ela fosse pluricelular, ela teria um monte de células juntas que ajudaria uma a proteger a outra. Mas bactéria não vive junta, a não ser aquelas cianobactérias que a gente vai estudar no próximo capítulo ainda, tá bom? Aí a gente vai ver o que são essas bactérias aí que vivem juntas. Ela também tem aqui um monte de cílios, tá? A Pro não desenho aqui, mas é um monte de cílios que servem muitas vezes para quê? Para sua locomoção, assim como o flagelo também existe para a locomoção da bactéria, ok? As bactérias, elas têm formatos diversos, tá? E tem uns nomes estranhos, como tudo em ciência tem nome estranho, não é mesmo? Vocês reclamam bastante para a Pro que, Pro, que nome mais difícil e tal. Mas é necessário porque é tudo cientificamente comprovado. Então, tem esses nomes porque eles são conhecidos em qualquer lugar, ok? Eu tenho aí, ó, os formatos de bactérias. Eu tenho os bacilos, eu tenho a letra A e é o coco, tá? Que são bolinhas. A letra B, que parece um Cheetos, e a C, a letra B é o bacilo e a letra C é o vibrião. A letra D é o espirilo e a letra E é o espiroqueta. Nossa, que nome estranho, né, Pro? Mas é de acordo com a sua forma. Então, tem bactérias nesses 5 formatos, ok? Tem bactéria que vive em colônia.
tá? Elas se juntam para se tornarem mais fortes. E como eu vou chamar? Também tem nome de colônia de bactéria. Eu tenho a colônia Streptococcus, que elas são uma juntinha da outra, tá? Formando aí um cordão, tá vendo? Eu tenho a Diplococcus, que é de 2 em 2 apenas. E eu tenho a Staphylococcus, que são muitas juntas, tá bom? Isso aqui o que que é? Potencializa a ação da bactéria. Então, ela vai viver melhor se ela se juntar com algumas outras do mesmo formato. Então, elas vão agir melhor no nosso corpo, no nosso organismo, ok? Aqui vocês vão fazer essa atividade para prom. Aqui eu tenho um machixe, tá? Esse aqui é o machixe. Você vai comparar o machixe com uma bactéria. Então, você vai pôr lá a polpa do fruto. O que que significa a polpa do fruto? A polpa do fruto é aquilo, tudo que tem dentro, tá? Então, o que que é o que tem dentro de uma bactéria? Aí você vai escrever. As sementes do fruto, o que que elas parecem numa bactéria? E por aí vai. E aqui você vai descrever quais são os formatos aí de colônias. Aqui eu tenho uma colônia, você vai pôr o nome dessa colônia. E aqui eu tenho outra colônia que você também vai colocar o nome e vai justificar por que você colocou o nome de cada uma delas, ok? Agora aqui, os vários papéis das bactérias, página 286. As bactérias, elas têm importância médica, importância ecológica e importância econômica. Então, são 3 tópicos aí importantes para a gente estudar as bactérias, ok? As bactérias, a importância médica. Algumas, como a Pro falou, elas acabam gerando doenças, tá? No nosso corpo. Elas são aí levadas por vetores. Lá no 6º ano nós estudamos o que é um vetor, não é mesmo? Vetor é aquele animalzinho que infelizmente leva doenças até cada um de nós. Então ela é levada por algum tipo de vetor. O vetor também pode ser aí água ou alimento contaminado com essa bactéria, ok? As bactérias, elas podem gerar aí a peste bubônica, a cárie, a desinteria, que é aquela dor de barriga que muita gente tem, a salmonelose, a gonorreia, a sífilis, a hanseníase, o botulismo, a meningite, o tétano, a febre maculosa, a tifo endêmico e a pneumonia bacteriana. Olha só quanta doença que as bactérias podem nos trazer, tá? Como que é feito a transmissão, Pro? Como que essas doenças podem chegar até o meu corpo para me proteger? Eu preciso saber para eu ficar bem longe disso. A pneumonia, a tuberculose e a meningite é através da saliva contaminada, tá? Assim como nós temos aí nos protegido contra um vírus, que é o Covid, nós então nos protegemos também contra bactérias que podem ser transmitidas dessa forma, que é a saliva. A hanseníase é tocar na pele de alguém que tem a hanseníase, ok? A leptospirose, a cólera e a febre é água contaminada pela bactéria. A gonorreia e a sífilis é o contato sexual. A desinteria, o botulismo ou a salmonelose é por alimentos contaminados. Tem gente que come aí alimento estragado, que passou da validade, pode gerar alguma bactéria dentro desse alimento e pode ir para o seu estômago aí, então causando desinteria, tá bom? Dentro do seu organismo. Tétano é quando toca-se em alguma coisa que esteja enferrujado, tá? E a febre maculosa é por picada de carrapato. A peste bubônica é por pulgas do rato. E a tifo endêmico é por piolho, tá? O piolho, carrapato e a pulga do rato, elas são responsáveis por transmitir bactérias para o nosso corpo. Por isso que é sempre importante manter a higiene, né? Para essas doenças ficarem bem longe da gente, não é mesmo? Infecção hospitalar. Quando se está no hospital, há o risco de se contrair doenças bacterianas ou mesmo por vírus. Isso geralmente acontece apenas no caso que o paciente
ficar muito tempo no hospital. Quando você fica mais do que o necessário no hospital, você acaba, quando você sofre aí passa por uma cirurgia ou precisou ficar internado, pode acontecer do quê? De alguém estar contaminado com alguma bactéria ou um vírus e isso acabar entrando em você, tá? E isso vai causar o quê? A infecção hospitalar, porque é uma infecção que você pegou lá no hospital, beleza? Agora, como que eu previno aí as doenças? A principal forma é higiene. Tem que manter higiene, lavar bem as mãos, tomar água filtrada, sempre que é necessário lavar bem os alimentos, tá bom? Aqueles que são consumidos de forma crua, porque não passou por nenhum procedimento para matar as bactérias. E o uso de preservativo, que é o caso da sífilis e da gonorreia, ok? Tratamento. Como eu vou tratar se eu pegar alguma doença dessa? Com soro, tá bom? O soro é aquele que a gente toma no hospital, geralmente para dor de barriga, mas tem o soro também que é feito a partir das próprias bactérias. E tem antibióticos que são produzidos pelas bactérias, que é o caso da neomicina, que é por uma bactéria que é formado esse antibiótico, que pode trazer benefícios para o nosso corpo. Agora, as bactérias como importância ecológica. Como que ocorre isso daí? A importância ecológica é quando elas fazem aí o mutualismo, tá? Tem bactéria que faz mutualismo, que é no caso das bactérias que vivem dentro dos protozoários, dentro do estômago dos herbívoros, tá? Os herbívoros comem o quê? Plantinha. E a plantinha o nosso corpo não faz digestão. Quem vai fazer digestão, então? É o protozoário que está lá dentro do estômago, com uma bactéria, tá? Essa bactéria, então, é boa, é uma interação obrigatória, por isso que nós chamamos de mutualismo. Mutualismo que é obrigado a acontecer. Se não tem o bichinho no estômago do boi, por exemplo, o boi consegue comer, se alimentar direito? Não. O que vai acontecer? Ele vai ficar com fome e vai acabar morrendo. Por quê? O organismo dele não vai fazer a digestão do que ele está comendo. Então, mutualismo é uma interação obrigatória. Também temos aí o comensalismo nas bactérias. Comensalismo é no caso das bactérias que vivem nas nossas células. É obrigado a ter dentro do meu corpo a bactéria? Não, não é obrigado a ter, tá? Mas muitas delas auxiliam aí também na nossa digestão, na absorção de certos alimentos que o nosso corpo não digere tão facilmente, ok? Deixa eu só lembrar aqui um exemplo disso, de comensalismo no nosso corpo. É quando, por exemplo, eu me alimento. É bom para mim ou para a bactéria? É bom para a bactéria que tá lá. Ela não é obrigada a estar dentro do meu organismo. Por quê? O meu corpo ele consegue fazer a digestão, tá? Ele faz a digestão desse alimento, porém ele demora um pouco mais. Mas para mim é indiferente se eu tenho a bactéria ou não, tá? É no caso daqueles... esqueci o nome agora. Daqueles que ficam em Danone, sabe? Da Activia. Agora eu esqueci. Tem os lactobacilos vivos do Yakult. Vamos lembrar desse. Os lactobacilos vivos do Yakult, eles são responsáveis por aí ajudar na nossa flora intestinal. Mas eu não gosto de Yakult. Vai fazer algum problema? Não. Por quê? Ele é um comensalismo. É indiferente se você tiver ou não essas bactérias dentro do seu corpo, ok? Agora, as bactérias também auxiliam aí na decomposição. Elas são os primeiros organismos a entrar na decomposição de alimentos e restos aí de qualquer coisa que esteja no solo. Então, são as bactérias as primeiras decompositoras aí da cadeia alimentar, tá bom? Importância econômica, como nós já vimos aí, as bactérias elas são utilizadas na biotecnologia para fabricação de remédio, tá? Ela é bem importante aí para nós. E também na produção de alguns alimentos, tá? Se nós estivéssemos juntos, nós faríamos um delicioso iogurte,
não é mesmo? Que é o projeto do 7º ano também. Mas eu vou deixar receita para vocês, quem quiser fazer na sua casa, e depois me mandar um feedback de como ficou, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou deixar então a receita no final dessa aula, aí embaixo eu vou deixar no plural para vocês, ok? Aí agora vocês podem terminar fazer todas as atividades do capítulo 10 até o em casa, tá bom? Todas as páginas aí, postar para lá na sala Google e a gente se encontra então na nossa aula síncrona, ok? Um beijo, até a próxima!